Então, doutores e doutoras, boa noite, né? O que é a conexão e o que é a continência? Onde eu detecto a conexão, onde eu verifico a conexão e onde eu verifico a continência? Como isso acontece dentro do processo? Ora, primeiro tem que entender que é um fenômeno processual. Conexão é um fenômeno processual, um fenômeno dentro do processo, que acontece no processo e não acontece, e pode acontecer diversas vezes, né? E de diversas maneiras, nós vamos falar aqui, né? É um fenômeno processual determinante, que determina, que obriga a reunião de duas ou mais ações, né? A conexão, ela obriga a reunião de duas ou mais ações, né? Existe uma ação tramitando na justiça e a outra pessoa entrou com outra ação na justiça. Uma pessoa entrou com ação e a outra entrou com outra ação. Ponto, né? Estas ações, as duas ações, ambas ações, têm a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Nós já vimos o que é causa de pedir, nós já vimos o que é pedido, né? Dos fatos narrados decorre o pedido, decorre a causa de pedir. Qual é a causa? Qual é o motivo que me leva a pedir algo? Qual é o motivo que me leva a fazer tal pedido, né? Então, os motivos, os fatos, a narrativa que me leva a pedir, que gera o pedido ao final. Este pedido, ao final, existindo um pedido igualzinho, uma outra ação, existindo um pedido igual a nenhuma outra ação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a conexão destas duas ações para que esses pedidos sejam processados unicamente em uma ação. Não pode haver um juiz julgando aqui e outro juiz julgando aqui, duas ações distintas com o mesmo pedido. Esse juiz aqui pode decidir de uma maneira, esse juiz aqui pode decidir de outra maneira. Correto? Pode acontecer. Da interpretação de um juiz ser diferente da interpretação do outro juiz. Então, é de suma relevância, de suma importância, né, e extremamente grave para o judiciário se houver duas decisões divergentes, diferentes para o mesmo caso. Daí acontece o fenômeno da conexão. Então, o fenômeno da conexão, ao verificar isto, ao verificar esta questão, né, ao verificar que no processo, né, há duas ações ou mais, 3, 4, 5, 10 ações, havendo duas ações ou mais com o mesmo pedido, este pedido, verificando estas ações, tenho que juntá-las. Ou junta aqui, ou junta aqui. Mas elas não podem correr separadas. Se tem o mesmo pedido, tem que juntar as ações, chama-se conexão. Para que eu tenha uma decisão ou por esse juiz, ou por esse juiz. Bom, então, isso acontece a fim de evitar existência de sentenças conflitantes. Espera que nós já vamos para a prática, e na prática a coisa fica mais fácil de compreender. Quem já compreendeu, ótimo. Quem não compreendeu, nós vamos dar um exemplo prático de duas ações tramitando que tem o mesmo pedido no final. Aí tem que juntar, né? Professor, como é que funciona isso? Eu estou entendendo, mas realmente eu queria alguma coisa mais prática para compreender. Já vamos falar. Bom, este antagonismo, né, é controlado através do conceito da coisa julgada material, o qual impede de que a parte obtenha duas manifestações do judiciário sobre demandas idênticas. Então, é o que eu acabei de falar com outras palavras, né? Duas decisões judiciárias, duas sentenças, né, diferentes, antagônicas, para o mesmo caso com o mesmo pedido. Isso não pode acontecer. Se isto ocorrer no judiciário, isso traz um problema para o judiciário seríssimo, né? Um problema de credibilidade, né? É o primeiro problema, problema de credibilidade. Como é que eu vou acreditar no judiciário que me dá decisões diferentes para o mesmo caso? Não, se é o mesmo caso, o mesmo pedido, a decisão que der aqui tem que ser essa, aqui tem que ser igual. É a tal da jurisprudência, decisões iguais. Iuris, juris, direito, prudência, direito aplicado por prudência, aplicado por cautela. Por cautela, eu verifiquei que o juiz colega lá aplicou essa sentença, e esse juiz colega que aplicou essa sentença baseado nesses fatos, nessa narrativa e nessas provas, com pedido igual, então eu aplico por jurisprudência a mesma sentença do meu juiz lá, colega lá. Mas note que eu estou falando de coisas diferentes, de partes diferentes, né?
Um pedido ajuizado em São Paulo, outro no Rio, outro em Minas, outro e partes que não se conhecem, que nunca se viram na vida. Mas na conexão, eu não estou falando só de pedidos iguais. Não estou falando só de pedidos iguais. Não estou falando só de uma narrativa fática igual. Eu estou falando também de partes iguais. Então eu tenho mesmas partes nos dois processos, mesmos fatos nos dois processos e mesmo pedido nos dois processos. Agora eu tenho uma conexão. Agora eu tenho que, por obrigação, fazer a conexão. Vamos falar do exemplo? Vamos clarificar, vamos clarear a interpretação do direito, né? Exemplo, inventário. Anotem aí, doutores. Inventário é um exemplo clássico, né, onde ocorre a conexão. Eu tenho, por exemplo, um inventário. Vamos dar um exemplo de inventário. Um inventário com 4 herdeiros, né? Um inventário com 4 herdeiros, onde aliás, um inventário com 5 herdeiros, né? 5 herdeiros. Como assim, professor? Um inventário com 5 herdeiros? Qual a diferença de 5 para 4? Não, nenhuma, né? É só para dar um exemplo. Então, um inventário com 5 herdeiros. O pai de família, né? O pai lá, o homem, vem a óbito, deixa esposa, viúva, meeira, mais 4 filhos. Esse é o exemplo que eu estou dando, né? O que acontece? Esses 4 filhos, embora, né, ele fosse casado com a viúva meeira, a viúva que ficou com os bens, né, que ficou na guarda dos bens enquanto ele era vivo, este inventário, ele tramita, né, vamos dizer assim, ele tramita pela viúva, né, que ficou na posse dos bens. Então ela entra primeiramente com o inventário, ela deve entrar com o inventário, pedindo para inventariar os bens, pedindo para descrever os bens, mas ela, né, pede para descrever os bens, pede para fazer o inventário. E o que acontece nessa questão? Ela não entra, ela não faz o inventário. Aí, olha que eu falei de 5 pessoas, falei da viúva mais 4 herdeiros. Aí o filho mais velho, ele fala assim: bom, ela não entrou até agora, eu vou entrar. Aí o filho mais velho entra, representando ele e os 3 irmãos contra a viúva. Não é contra, né? Mas entra com o inventário, porque a lei fala que se a pessoa que está na posse dos bens não entra o filho mais velho. Aí o filho mais velho entra com o inventário. Ele entra com o inventário na justiça. Então, este filho mais velho com os 3 irmãos, né, mais a viúva meeira, deveriam estar todos presentes em uma ação com os mesmos autores, narrativa de inventário e pedido de partilha de bens ao final. Esse é o processo. Mesmas partes, mesma narrativa e mesmo pedido, dado a entrada pelo filho mais velho. Ele entrou com o pedido. Ponto. Agora vamos para o outro lado, outra ação. Estão acompanhando, né? Olha só. A viúva meeira não ia entrar porque estava triste, deprimida, amargurada por conta do óbito e etc. Mas ela fala assim: não, chegou o momento de eu entrar com o inventário, né? Afinal de contas, tem que fazer a partilha, tem que se fazer o formal de partilha para dividir as cotas, para atribuir as cotas a cada um dos herdeiros de forma justa, correta, equânime, igualitária, dentro das normas de regra de processo civil. Então a viúva decide agora fazer o inventário. Passado aí quase 2 anos, ela resolve fazer. Mas o filho mais velho já havia entrado, né? Só que ela não foi citada ainda, mas ele entrou com uma ação. Agora a viúva entra com ação de inventário também. Notem, doutores, que ela se coloca no inventário e coloca os 4 filhos. Voltando para a primeira ação, o filho mais velho se coloca no inventário como autor, mais os 3 irmãos, mais a viúva. Percebem que são as mesmas partes aqui e as mesmas partes aqui? Eu não sei se eu estou na tela, estou na tela. Percebe que eu estou nas mesmas partes aqui e as mesmas partes aqui? Então, ambas as ações possuem mesmas partes.
É um inventário, mesma narrativa probante, mesmos fatos. E no pedido de formal de partilha, para atribuir as cotas dos inventariantes. Então eu tenho mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Ponto. Eu tenho ações idênticas. Estas ações idênticas, uma vai parar no judiciário em uma vara, terceira vara de família e sucessões, e a outra vai parar na quarta vara de famílias e sucessões daquela comarca ou daquela região administrativa, como é o caso do Distrito Federal. O Distrito Federal não tem comarca, tem regiões administrativas, né? Então, e aí tem alunos aqui, né? Tem aluno da Austrália, aqui nessa turma não, ou tem aluno de Portugal, tem aluno da Austrália, tem aluno da Espanha, tem aluno de Minas, de São Paulo. São Paulo está aparecendo bastante aluno de São Paulo. O que mais? Tem aluno do Pará, né? Aqui na faculdade nós temos esses alunos, né? Por conta da pandemia, né? Possibilitou essa questão aí do telepresencial alcançar alunos de diversas regiões e partes do mundo. Então, olha só. Então, só para clarear, esclarecer que região administrativa é no Distrito Federal. Os outros 26 estados, 27 estados, são todos comarcas, né? Então, vamos falar que entrou, né? Um caiu na terceira comarca e outro na quarta comarca. Terceira vara, quarta vara. Nessa situação de terceira vara e quarta vara, o que acontece? Acontece que são as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É a mesma ação, doutores. Só que, né, para que evite decisões antagônicas neste processo, em relação a esse processo, para evitar decisões antagônicas, para evitar a existência de uma sentença conflituosa nesse processo, aí obrigatoriamente devemos aplicar a conectar uma ação na outra. Entendem? Esta ação aqui que é igual a esta será conectada nesta, ou esta ação que é igual a essa será conectada nessa. Qual será conectada em qual? Então, primeiro temos que entender o fenômeno da conexão. Entendemos o fenômeno da conexão. Está compreendido o fenômeno da conexão. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido ao final. Então, eu tenho ações idênticas com as mesmas partes. Então, eu tenho aí, obrigatoriamente, que aplicar a conexão das ações. Professor, qual conecta em qual? Quem vai ser o autor? Quem é que vai ter direito? É o que está na lei? Ou é o que está... Sim, é o que está na lei, óbvio, né? Mas a questão não é essa. É como eu procedi, como eu instrumentalizo essa questão, né? De forma como eu exteriorizo isso, como eu faço isso na prática. Bom, na prática, a conexão será feita pela prevenção. Então, falamos de conexão, agora vamos falar de prevenção. Depois eu volto na continência. Vamos lá, pessoal, anotem aí o que é a prevenção. Importantíssima essa questão de saber identificar onde vai correr. Eu já passei por isso várias vezes, principalmente em inventário, né? A família contratou, a família de um lado contratou um advogado e de outro lado me contratou. E o que acontece, né? Eles queriam a solução e o outro lado não fazia nada, não andava, não tocava o inventário. E eu, muito rápido, me contratou de manhã, eu dei entrada à tarde. Aí eles perceberam que havia inventário e entraram do outro lado. Quando eles entraram do outro lado, aí vem a questão. Temos dois inventários com mesmas partes, mesma causa do pedir e mesmo pedido. Como eu devo agir? Aí agora vem a questão da prevenção. O que é a prevenção? Existindo conexão, é o caso, né? Nisto se faz fixar quem será o juiz. Quem será o juiz agora? Quem vai decidir? Esse aqui ou esse aqui? Tem duas ações. Quem vai ser? Quem é o juiz? Quem é o estado juiz que vai dizer o direito? Né? Essa é a pergunta. Compete, né, a um dos dois juízes juntar por conexão, fazer a conexão e seguir só com um juiz. Não pode seguir com dois. É isso, conexão. Agora, como se faz isto? E o nome disso é prevenção. Prevenção é decidir, portanto, quem é o juiz que irá aplicar, quem é o juiz que vai instrumentalizar, quem é o juiz que vai tocar o processo. Isso é prevenção. Prevenção é com quem vai ficar o processo, com qual dos dois juízes, no caso de uma conexão. Isso é prevenção. Tranquilo? Então,
Então, sabemos agora o que é prevenção. Na prática, como funciona? Duas hipóteses. Anote as duas hipóteses de prevenção. Primeira hipótese: sendo juízes da mesma competência territorial, mesma comarca ou mesma seção judiciária. Nossa, professor, que difícil isso, hein? Complicou agora tudo. Vamos lá, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Se ambos os juízes são de São Paulo capital, da capital de São Paulo, do mesmo fórum, só que um na terceira vara e um na quarta vara, de família e sucessões, né? Então é a mesma competência territorial, é a mesma comarca, é a mesma seção judiciária, São Paulo capital, né? Só que caiu um processo na terceira vara e caiu um processo na quarta vara de família. Agora eu tenho que decidir, vai ser o juiz da terceira ou vai ser o juiz da quarta, da capital de São Paulo? Mesma comarca, mesma seção judiciária, mas varas diferentes, dois juízes diferentes. Mesma causa, mesmos autores, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Duas ações, uma na terceira vara, uma na quarta vara. Uma na terceira vara de sucessões de São Paulo, uma na quarta vara de sucessões de São Paulo. Tem que fazer a conexão. Quem é o juiz que vai julgar? Aí vem as perguntas, né? Tá, esse é o primeiro momento, né? Então, o conflito de competência, esse conflito de competência, para decidir quem tem a competência, para decidir qual é o juiz, aí tem duas situações. Primeiro momento, se é a mesma comarca, São Paulo, a mesma seção, o mesmo fórum, tudo, só que em varas diferentes, se for dessa maneira, então a resposta da prevenção, quem será o juiz prevento? Essa é a pergunta, anotem aí a pergunta. Quem será o juiz prevento? Será o juiz prevento, né, com aquele que primeiro despachar e ordenar a citação do réu. Ele pega o processo, o juiz, começa a analisar, tudo ok, dá o despacho do saneador, dizendo que o processo está saneado, que está correto, que está ok. Essa questão do despacho do saneador é matéria do primeiro módulo, módulo passado. Já falamos bastante sobre isso. Inclusive foi pergunta da prova, né? Despacho saneador. Então o juiz dá o despacho saneador, saneia o processo, resolve a questão e fala: bom, cite-se o réu para se defender no inventário. Eu estou falando de inventário? Tem defesa de inventário? Tem. Dizer, falar assim, não é bem assim, né? Eu não entrei porque eu estava triste, eu estava amargurada da vida, não queria mexer com isso. Agora o filho mais velho entrou, mas eu quero tocar aqui o inventário aqui. Mas na hora para decidir quem é o juiz que vai tocar a ação, né? Aí o que muda aí? Quem vai ser o autor? Vai ser o filho mais velho ou vai ser a viúva meira, né? Então vamos supor que o do filho mais velho, ele entrou com a ação e ela foi citada primeiro. Ela entrou com a ação, ele entrou com a ação, mas na hora de mandar citar a ação que ele mandou, que ele entrou, o juiz mandou citar primeiro. Primeiramente mandou citar o juiz da primeira ação. É o que vale, é o que fica prevento. Aí manda conectar esta ação aqui, ó, que não teve o despacho para a citação, o juiz não teve tempo, não conseguiu apreciar a ponto de mandar citar, não mandou citar, portanto, corre com o primeiro despacho pedindo a citação do réu. Anotaram? Prevenção de ações conexas. Quando ocorre? Primeiro momento, em casos de competência territorial, mesma comarca e mesma seção judiciária, ocorrerá a prevenção, né, com aquele juiz que primeiro der o despacho para a citação, ordenando a citação do réu. Ele dá o despacho, cite-se o réu, ou cite-se os réus. Então aí ocorre a prevenção. Nesse momento, pessoal, não é difícil, né? A pergunta é: quando ocorre a prevenção para a conexão, né? Em se tratando de mesma comarca e mesma seção judiciária, competência territorial, primeiro momento, ocorrerá a prevenção quando o juiz der o despacho ordenando a citação. Quando ele falar cite-se para a defesa,
Então, aí, aparecer na outra ação, manda juntar uma com a outra. É isso. Quando vier a outra ação, fala, não, mas entramos primeiro. Não interessa quem entrou primeiro. Pegaram essa? Não interessa quem entrou primeiro. Interessa quem? O juiz que mandou citar primeiro. O juiz que tornou o processo válido, saneado e mandou citar primeiro. Esta é a primeira forma de prevenção. Ponto. Segunda forma de prevenção. Vamos lá para a segunda forma de prevenção. A segunda forma de prevenção, pessoal, é tudo semelhante à primeira forma. O que vai diferenciar é a comarca, que não é mais a mesma comarca, é comarca divergente, comarca diferente, comarca distante, comarca separada. Não é na capital de São Paulo que mora todos não moram na capital de São Paulo, na mesma comarca, na mesma seção judiciária, no mesmo território. Então, do ponto de vista da competência territorial, mesma seção, mesma comarca, né? Agora eu estou falando de comarcas diferentes. Uma parte dos participantes da ação, daqueles que fazem parte da ação, eles residem na mesma comarca, São Paulo. A outra parte mora no Rio de Janeiro. Então, uma parte mora em São Paulo, uma parte mora no Rio de Janeiro. Uma parte mora na capital de São Paulo, uma parte mora na capital do Rio de Janeiro. E aí, é distribuído um processo em São Paulo e é distribuído um processo no Rio de Janeiro. Ocorre que são as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido ao final, só que uma parte do pessoal mora em São Paulo, outra parte mora no Rio de Janeiro. Essa é a segunda forma de prevenção. Como eu sei quem será o juiz prevento? O juiz que vai tocar o processo, neste caso, onde há duas comarcas distintas e distantes, uma no Rio e outra em São Paulo. Olha só, o primeiro exemplo, todo mundo na comarca de São Paulo. O segundo exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. É as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, né? Pedido de inventário, para inventariar bens com partes, né, iguais, né? O que acontece? Neste segundo caso, a prevenção ocorrerá, anotem aí, será prevento aquele que promoveu em primeiro lugar a citação válida. Vou repetir, será o juiz prevento o juiz que primeiramente tornou a citação válida. Não é cite-se o réu, não, cite-se o réu. Aí o oficial de justiça pega o mandado de citação, vai lá no réu e fala assim: fulano, você está citado para apresentar suas razões, suas contestações, sua argumentação dentro deste processo. Você está citado. Assina aqui para mim, toma uma cópia. Né? Ou tem advogado? Quer colocar aqui, quer que já conste? Não tem? Tem a defensoria também que pode te auxiliar. Então, esta é a segunda forma de prevenção, só que agora com competência territorial distinta, diversa, né? Antes a competência territorial era na mesma comarca, na mesma seção, no mesmo fórum, né? Capital de São Paulo, mesma comarca, mesma seção, só que era um caiu na terceira vara, outro caiu na quarta vara. Aí tinha que decidir se era o juiz da terceira ou da quarta. Aí decidiu que era o juiz da quarta por conta de que ele mandou citar primeiro. Pronto. Mandou citar primeiro, quarta vara. Então corre pela quarta vara. É isso, corre pela quarta vara. Primeiro caso de competência territorial idêntica. Caso de competência territorial diversa, que não é idêntica, que é diversa. Né? Parte mora em São Paulo, parte mora no Rio de Janeiro. Qual é a ação que vai correr primeiro? Vai correr em São Paulo ou vai correr no Rio de Janeiro? Bom, neste caso, qual a ação que vai correr primeiro? São Paulo ou Rio de Janeiro? Aí a prevenção ocorrerá com a citação válida. O de São Paulo entrou primeiro, só que do Rio de Janeiro, o oficial do Rio de Janeiro foi mais rápido, ele correu e citou primeiro, então corre pelo Rio de Janeiro. Tranquilo? Vamos fazer o contrário? Entrou no São Paulo, entrou no Rio de Janeiro. Entrou no Rio de Janeiro primeiro, mas o de São Paulo, o oficial de justiça de São Paulo foi mais rápido e mandou citar primeiro. Não é só... Aí mandou citar primeiro, então prevenção
né, de competência territorial diversa pelo juiz que efetivou a situação. Prevento será aquele que promoveu em primeiro lugar a citação válida. No primeiro momento da prevenção, cite-se o réu. Basta o despacho do saneador mandando citar o réu. No primeiro momento. Mesma comarca. Comarcas diferentes, aí eu tenho que ter citação válida. É um passo a mais. Cite-se o réu, aí o oficial pega o mandado e cita o réu. Aí quando ele cita o réu, que o mandado volta para o processo, o réu está citado, aí tornou a citação válida. Tornou a citação válida e em primeiro lugar. Portanto, é a forma de prevenção para comarcas distintas, diversas, diferentes. Então, pessoal, falamos de conexão, falamos de prevenção em dois momentos, comarcas iguais e comarcas distintas, né? Falamos também de o objetivo da conexão, né? Que tem a reunião, ela reúne as ações para que não hajam decisões antagônicas, diversas, que podem trazer gravoso prejuízo para o judiciário, né? E lembrando que essas ações de conexão, elas acontecem quando existe uma identidade no pedido, uma identidade na causa do pedir, uma identidade, obviamente, nas partes também, né? Aí ocorre a conexão, né? E que aí é imposto, né? Se impõe a reunião dos processos e havendo assim, então, a conexão das ações. Ponto, é isso que nós tínhamos para falar sobre conexão e prevenção. Agora, a continência. Como é que eu trabalho essa questão da continência? A continência é uma conexão? É uma forma, sim, de conexão. Eu vou dar um exemplo diferenciado. Então, conexão, né? Voltando, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Eu tenho uma conexão, né? Na conexão ou na continência, que eu vou falar adiante, né? Na conexão ou na continência, tanto faz uma ou outra, porque a continência é uma forma de conexão, mas tem uma diferença que eu vou explicar qual é agora, né? A solução, dizer quem é o juiz prevento, olha, anotem essa frase, dizer quem é o juiz prevento. Quem é o juiz prevento nas ações conexas? Depende, dois momentos. Primeiro momento, competência territorial. Segundo momento, competência territorial idêntica. Primeiro momento, conexão por prevenção territorial idêntica. Segundo momento, conexão por prevenção territorial diversa, né? No primeiro caso é na mesma comarca. No segundo caso, tem comarcas diferentes.